líder começa a compartilhar boas práticas, ele cria um ambiente positivo com a sua equipe. Mas na maioria das vezes ele fica olhando só o negativo. Eu acho muito interessante que todo mundo fala do GPTW, né, que é Great Place to Work, e tem para mim o WPTW, que é o Worst Place to Work também, que deve, né, que é o moedor de carne e que até funciona. E como você falou, é super caro porque eu tenho que pagar para compensar a toxicidade da minha. Complica muito e eu vejo muitos líderes perderem a equipe no meio do caminho porque a equipe fala, ele tá falando que vai fazer, mas não faz. Sabe, quando a equipe começa a falar isso, ele tá falando que vai fazer isso, mas não faz. Vamos ver quantas semanas dura isso. Eu escuto isso o tempo inteiro. E quando eu ouço isso, eu falo, cara, nós temos realmente um problema. Se tem uma pessoa muito boa no mesmo lugar há muito tempo, fiquem com um sinal de alerta, porque provavelmente essa pessoa em algum momento vai começar a olhar para o lado e dizer, será que não tem algo diferente para a minha vida? Olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa aqui de gestão, vendas, liderança, estratégia e uma grande paixão nossa, certo? Ajudar você a vender mais e melhor. Hoje o assunto é muito interessante porque acontece com frequência, a gente é chamado para lidar com alguns sintomas, mas no fundo a gente disse, vamos nos aprofundar no que causa isso, que é a desmotivação da equipe de vendas desengajada. Por que a equipe de vendas está desmotivada e desengajada? E o que você pode fazer para melhorar? Qual que é o papel da liderança nisso? Tá bom? Então nós vamos comentar hoje sobre o que a gente vê como principais causas com mais frequência. Marcelo e eu vamos dar dicas, nossa opinião. A gente vai fazer isso de maneira bem ágil, bem rápida. E a gente quer lembrar que você pode sempre comentar, compartilhar, você pode nos mandar suas dúvidas em relação a isso, porque nossa missão é te ajudar justamente a fazer com que a tua equipe esteja mais engajada. Então, é um assunto que com certeza vai gerar muita coisa para você pensar. Marcelo, a gente estava revisando a nossa lista aqui. Hoje você falou, Raul, acho que a mais importante de todas para mim é a falta de comprometimento do líder. Quando o líder promete e não cumpre, né? Tipo, dá a palavra, mas depois não está ali, a equipe imediatamente sente isso. Vamos começar por aí, então? Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você de novo, Raul. Prazer estar com todo mundo que nos ouve aí no podcast Venda Mais. E esse, para mim, é realmente um ponto super importante, sabe? A gente vê muito isso acontecendo dentro dos projetos nossos, que é o líder que se compromete com a equipe e não consegue cumprir. Ou ele se compromete em algum benefício para a equipe e não consegue cumprir, ou ele se compromete em fazer uma reunião semanal e a reunião não acontecer, ou ele se compromete com qualquer fator a dar um feedback para a equipe, não dá um feedback para a equipe. Quando o líder se compromete, mas não faz, o estímulo da equipe imediatamente cai. Então, vários pontos que nós vamos conversar hoje, mas essa consistência na entrega, essa consistência do líder é muito importante dentro do processo de gestão e, para mim, é um fator que, quem sabe, mais desmotiva a equipe. Porque, às vezes o ambiente não está tão bom assim, a gente vai falar sobre isso, mas se o cara tiver uma constância, se o cara tiver uma previsibilidade, se o cara tiver uma cadência, melhor dizendo, a equipe ela tolera, ela vai se ajustando e o processo vai melhorando no dia a dia. Agora, se não tem essa cadência, se não tem esse processo, se não tem esse comprometimento, aí ele se complica muito. E eu vejo muitos líderes perderem a equipe no meio do caminho, porque a equipe fala, ele está falando que vai fazer, mas não faz. Sabe, quando a equipe começa a falar isso, ele tá falando que vai fazer isso, mas não faz. Vamos ver quantas semanas dura isso. Eu escuto isso o tempo inteiro. E quando eu ouço isso, eu falo, cara, nós temos realmente um problema de inconstância, de inconsistência do líder. Aquela história de liderança pelo exemplo. Se você está pedindo 100% da tua equipe, você como líder tem que estar com 101%, 105%. Seja o exemplo que você quer que a equipe depois siga. Ok, segundo tema, rapidinho. Metas inatingíveis, né, de metas mal dimensionadas, aquela coisa assim do tipo, nós vamos, e aí depois a equipe não consegue atingir e aí desmotiva. Tem várias coisas aqui. A primeira coisa que eu vejo é que o pessoal não trabalha com cenários, certo? Então, nós sempre vamos crescer 20%, que eu acho ótimo, etc. Mas aí
eu tenho que ter um cenário extremamente positivo se o mercado me ajudar, o que vai acontecer? Porque senão depois começa a ter a falta de entrega. A gente já viu isso acontecer também. O pessoal faz um planejamento, o mercado superaquece, aí o pessoal se bate para entregar. Aí depois tem problema de relacionamento, a equipe também fica desmotivada quando isso acontece. A gente tem clientes nossos que estão dizendo não pode vender porque não tem para entregar. Então, tipo, né? Então eu tenho que dimensionar corretamente e trabalhar com esses cenários. Segunda coisa que eu tenho que entender é que se eu quero atingir uma meta, eu tenho que voltar atrás e dizer o que eu tenho que fazer para atingir essa meta. Eu tenho que falar em processo, eu tenho que falar em rotina, eu tenho que falar em execução, porque se a gente tem uma carteira de clientes, é essa carteira de clientes que vai nos levar a essa meta, nós vamos vender mais para eles, nós vamos ter novos produtos ou serviços, nós vamos precisar prospectar, quer dizer, entra a questão do planejamento. Não adianta só colocar uma meta. E a terceira coisa que eu vejo em relação a isso, que desmotiva a equipe, é na hora, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é na hora de comunicar para o vendedor como direcionar, ou para a vendedora, né, como você pode melhorar seus resultados, é uma coisa muito sem consistência, né? Então, tipo, tem que parar para olhar os números do vendedor e da vendedora e dizer, ok, a meta é essa. O que você está fazendo está te levando a atingir, por exemplo, 80% da meta. O que a gente pode revisar? Note como eu tenho que individualizar isso. Eu não posso generalizar isso para a equipe inteira. Eu vou ter que me aprofundar e dizer para esse vendedor, para a vendedora, precisa fazer isso. Aí é um trabalho de verdade de liderança muito próxima da equipe. Então, primeiro, cenários. Segundo, planejar corretamente. E terceiro, fazer com que isso seja individual, que vá lá para a ponta para cada um dos vendedores. Esses seriam meus 3 comentários rápidos. Algo mais que você queira? Sim, Raul. Você sabe que eu vejo o seguinte: a empresa gasta muito tempo definindo o que vai fazer e pouco tempo falando como a equipe tem que fazer. Participei de uma convenção de vendas, uma empresa que eu admiro demais. O pessoal chama Vetanco a empresa, eu posso falar. Fui dar palestra para eles já algumas vezes, a gente teve um relacionamento longo, e eles tinham o momento da convenção, compartilhar conhecimento, não sei o quê. Depois eles passavam 2 dias, o gestor regional sentado com cada vendedor, definindo, desdobrando a meta para cada cliente. Sabe? Então, saía dali com um pacto de quanto poderia vender para cada cliente e quais clientes eram alvo para o atingimento da meta. Ou seja, não é mais a meta do vendedor, é a meta da empresa, é a meta do gestor pactuar, num pacto com o vendedor. E eles só saíam da convenção quando todo mundo tinha suas metas e seus objetivos detalhados. O que a gente vê acontecer no mercado é que a empresa chega e fala assim: a meta é tal, vai lá e atinge, né? E aí, cara, não tem como ir lá atingir. Então, isso que o Raul falou sobre ajudar as pessoas a pensarem como atingir a meta, e chega uma hora que você tem que falar, cara, aqui nós temos que prospectar esses 2, 3 clientes aqui para conseguir chegar no resultado, é muito importante. Gastar tempo desdobrando a meta. Isso não é perder tempo, isso é investir tempo. Isso é investir tempo criando uma equipe que planeja melhor, que analisa melhor e que tem um caminho a seguir muito claro no próximo ano. Porque senão você fica muito sujeito às intempéries do mercado. Ainda assim está, certo? Mas se você tem pelo menos controle do que você vai fazer, o mercado passa a ser uma parte desse processo, né? Muitas vezes a gente não tem controle do que a gente vai fazer e o controle do mercado a gente não tem mesmo. Então a gente acaba trabalhando com 2 cenários instáveis e é muito perigoso. Então, foco no que você tem controle. E a gente sempre tem controle sobre as atividades. Então, lembre, se você quer uma meta, foque nas atividades que vão te levar à meta. Terceiro ponto aqui, falta de reconhecimento. Ou seja, na hora de dar bronca, os gerentes estão dando bronca, o diretor está dando bronca, a pegada é pesada, vai ter reunião, etc. Mas na hora de elogiar, tá um pouquinho mais escasso. Aí está tendo um desequilíbrio. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Positividade, que ele fez um estudo e mostrou que são 3 comentários positivos para uma crítica, um comentário negativo. Essa é uma relação equilibrada. E ele faz comparativo de pais e filhos, no casamento e liderança também. Então, essa é uma coisa que o pessoal está meio carente de elogio. Quer falar algo sobre isso? Comentários positivos também? É isso. Sempre tem uma história boa na sua equipe para ser contada. Sempre tem, líder. Sempre tem alguém que está atingindo meta. Se não está atingindo a meta total, está atingindo a meta em um dos indicadores. E as pessoas têm que ir lá na frente e compartilhar por que ele está atingindo a meta. Eu vejo que o líder ele investe pouco tempo fazendo isso. Eu vejo que ele perde a oportunidade de compartilhar bons resultados, sabe? Nós sempre falando assim, quais clientes estão comprando o que a gente esperava que ele comprasse? O que esses clientes estão fazendo?
Quando o líder começa a compartilhar boas práticas, ele cria um ambiente positivo com a sua equipe. Mas, na maioria das vezes, ele fica olhando só o negativo. Isso estimula? É claro que estimula. É claro que pegar no pé, dar uma cobrada, funciona e faz parte do negócio. Mas sempre tem uma história boa para ser contada. E essa história boa precisa ser compartilhada, porque as pessoas vão se inspirar nessas histórias boas. E senão, eles vão olhar e falar, cara, ninguém está conseguindo fazer nada de bom. E não é verdade. Algumas pessoas na equipe estão conseguindo atingir. Então, essas pessoas precisam estar sob o holofote, mostrando que de verdade tem como fazer um resultado positivo. Eu tinha um técnico de futebol que no intervalo do meio tempo, ele chamava e dizia: o que está funcionando? Adoro essa pergunta, né? O que está funcionando? Tem sempre alguma coisa boa, alguma coisa funcionando. Vamos falar sobre isso, né? Então dá uma pegada positiva no processo todo. É legal falar sobre isso. E você que é líder, lembre, o óculos que você está usando contamina tudo, tá? Então se você está com um óculos positivo, você está vendo coisas boas, coisas estão funcionando, ou se você só está, né, com o óculos da crítica, aí fica pesado mesmo. O que nos leva ao próximo tema, que é ambiente de trabalho tóxico. E aqui é um ambiente negativo, tensão, uma liderança que você já falou, né, que às vezes promete e não cumpre, começa a criar um clima, às vezes é relacionamento com outro departamento, às vezes muitas vezes gestor, o líder mesmo criando um clima de competição negativo dentro, né, não tem trabalho em equipe, um quer acabar puxando o tapete do outro. Então, todo mundo já trabalhou em ambiente negativo e sabe como isso contamina. Comentários sobre isso? Gestão por conflito é o que a gente mais vê no mercado, né? E a gestão por conflito, ela pode até gerar resultado no curto prazo, mas no médio prazo ela é super, super nociva, gera um turnover super alto. Esse dia eu estava conversando com o gestor de uma empresa que eu acho espetacular e falei, cara, por que funciona? Como é que tá a empresa, né? A empresa é bacana pra caramba. Daí o cara falou, cara, tem um processo de gestão por conflito muito forte aqui dentro da empresa. Ele falou, e eu estou insatisfeito, ganhando bônus, tendo um resultado excelente, mas eu estou insatisfeito e estou pensando em sair da empresa. Tomei um susto na hora, falei, caraca, que é isso? Isso é um ambiente tóxico. Você vê, salário bom, bônus bom, tudo isso, e o cara pensando em sair da empresa. Por quê? Por causa do ambiente tóxico. O ambiente tóxico custa muito caro. E você pode, líder, perguntar para a sua equipe, cara, qual é a sua visão de toxicidade no nosso ambiente de 0 a... Pode fazer uma pergunta do Heikel lá, você pode botar um NPS em termos de ambiente tóxico. O que pode fazer para melhorar o nosso ambiente? O que deixa o ambiente mais tóxico? Sabe? O líder realmente se preocupar com isso. Agora a gente está final de ano, muitas pessoas vão ouvir esse podcast no final do ano. Então é muito importante que você passe isso para sua equipe e pergunte o que faz o ambiente ser tóxico, o que poderia fazer o ambiente ser mais saudável e mais estimulante. Sua equipe tem coisa para dizer para você, líder, se você tiver com os ouvidos realmente abertos para ouvir. Sim, eu acho muito interessante que todo mundo fala do GPTW, né, que é Great Place to Work, e tem para mim o WPTW, que é o Worst Place to Work também, que né, que é o moedor de carne e que até funciona, e como você falou, é super caro, porque eu tenho que pagar para compensar a toxicidade do ambiente. Então eu vou ter que pagar mais, e aí eu dou um monte de coisas, mas isso, né, é de curto prazo, sempre acaba não se sustentando, não é sustentável o ambiente. Então, excelente dica aí para você que está nos ouvindo, como eu diminuo a toxicidade, né? O que torna um ambiente tóxico, como ele torna ele mais saudável e mais sustentável? Perguntas para você pensar aí. Falta de treinamento. A gente tem, né, podcast só sobre isso. Então, para você que está nos ouvindo e quer esse assunto, volte lá. Tudo que tiver Karen no tema, você vai ver que a gente só está falando de treinamento, a gente defende muito. Marcelo, treinamento envolvido nessa questão de desmotivador, né? A gente está olhando de desengajamento. Então, a pessoa está dizendo, pô, a empresa não investe em mim, a empresa não me capacita. E isso desmotiva. Exatamente. A gente já falou sobre isso, né, Raul? Você falou bem, vai lá e vê os podcasts sobre treinamento engaja, treinamento, a pessoa se sente competente, né? A pessoa se sente preparada para os desafios, a pessoa se sente inserida dentro de um contexto quando você capacita, quando você de verdade treina. Quando você não faz nada disso, ela se sente largada, né, para ir lá e brigar sozinha no mercado, e essa é a grande visão. Então, investir em capacitação, investir em treinamento é uma maneira de retenção de equipe, é uma questão de ter um ambiente mais positivo, desde que a capacitação e o treinamento também seja feito de uma maneira socrática, né? De uma maneira que a equipe se sinta incluída nisso, né? Porque às vezes o treinamento é uma máquina de moer, faça assim, faça assado, faça assim, faça... isso não engaja ninguém. Mas um treinamento e uma capacitação desenvolvida com qualidade, de verdade, gera pertencimento, gera... enfim, a pessoa se sente desenvolvendo. Eu sempre falo isso. A sua equipe, quando passa por uma capacitação, ela não tem que entender que ela está sendo preparada para ser melhor na sua empresa.
Ela tem que entender que ela está sendo preparada para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Quando você de verdade tem esse foco, cara, a equipe vai retribuir de alguma maneira. Eu tenho certeza disso. Isso é o que acontece no mercado. Então eu desenvolvo você para você ser um profissional melhor. Nesse momento, na nossa empresa, espero que seja assim por muito tempo. Quando o seu viés é esse, cara, o envolvimento é absolutamente outro. Mas não é simplesmente, contrata lá, bota para fazer. Não, se envolve dentro do processo de capacitação e desenvolvimento da sua equipe. Você tem uma matriz que eu tenho trabalhado muito de liderança, que é apoio e exigência. Então, eu quero um líder que apoia muito e que exige muito. Não é um pouco de um pouco do outro, né? Não, eu vou exigir muito da minha equipe, mas eu tenho que apoiar muito. E o treinamento faz parte desse apoio, faz parte dessa capacitação. Inclusive, eu acho que faz parte da caminhada, da jornada do ser humano. Eu preciso sentir que eu estou crescendo, eu preciso sentir que eu estou evoluindo, senão eu começo a ficar incomodado. As pessoas de alta performance começam a dizer, eu estou acomodado, está ruim. Eu tenho um amigo meu, o Cláudio, tem um episódio do Storytelling e disse, Raul, às vezes eu sinto que eu estou ficando burro, certo? Tipo, porque, né, começa a aparecer tecnologia, coisa nova, assim, tipo, ele começa a me incomodar, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, as pessoas de alta performance têm essa vontade, né, essa sede de aprender, e quando você consegue alinhar isso e fazer com que faça parte do teu estilo de liderança, você vai ter resultados muito melhores. Bem bacana falar sobre isso. Uma das nossas paixões, inclusive. Marcelo, o próximo tema aqui, remuneração. Isso aí dá um outro grande tema, um outro grande viés. Tem mais um podcast para você que está nos ouvindo. Vai lá, escuta o do Gaziri, que o Gaziri diz não para comissão, só salário fixo. E depois eu almoçando com ele, ele falou, Raul, sabemos que isso depende de vários casos, né? Então, todo mundo tem que equilibrar corretamente. Eu acho que o segredo, né, correto está no equilíbrio. Quando que você acha, Marcelo, que a remuneração inadequada desmotiva as pessoas? Que tipo de caso? Cara, vamos lá. Vou compartilhar resultado e o resultado nunca vem positivo. Semana passada eu viajei. Uma semana antes de eu viajar, eu estava falando com um gestor que é super bem remunerado, mas ele é prometido um bônus quando a companhia atingir o resultado. E ele não acredita. Ele não acredita no resultado da companhia, a companhia mistura resultado com investimento, ou seja, é muito perigoso isso, sabe? Às vezes a gente quer inserir a equipe no resultado, mas na verdade o resultado não está tão claro. Margem de contribuição é mais clara. Então, quando a equipe sabe a margem de contribuição que ela precisa gerar em cada venda, fica muito mais tranquilo para conseguir. Então, quando a equipe não entende de verdade o processo de remuneração, ou o processo é complexo o suficiente para que ela fale, façam você essa conta, porque eu não consigo fazer essa conta e acompanhar, isso é sempre muito desmotivador. Pode ser desmotivador para a equipe e pode ser desmotivador por gestor. Quando é desmotivador para o gestor? Quando os indicadores que pesam sobre o gestor não pesam sobre a equipe. Certo? O gestor é cobrado por vender mix, mas o mix não está na remuneração da equipe e às vezes não está na remuneração do gestor. Ele não vai fazer esse mix, ele não vai conseguir fazer isso acontecer, a não ser com muita pressão. Ou a margem está lá, mas não tem margem de contribuição na remuneração da equipe, só tem volume. Cara, vai cobrar um preço dele. Então, tudo que for gerar resultado na companhia tem que estar atrelado de uma maneira simplificada, obviamente, à remuneração da equipe. E o que a gente mais vê é isso desalinhado. Aí o líder tem que arrancar os cabelos, né? Ou perder os cabelos como eu, né? Para conseguir fazer a equipe atingir o resultado, porque não está no indicador de performance da equipe, não está nos indicadores da remuneração da equipe, na cesta de indicadores da remuneração da equipe. Então tem que ter alinhamento, tem que ser simples, mas tem que ser completo, porque senão você vai ter que fazer muito esforço para a equipe conseguir atingir o resultado. Gaziri fala, como você já bem falou, sobre dá para ser um fixo alto e a gente pensar em bônus ou qualquer coisa assim. Sim, esse é um conceito, eu acho um conceito que vale muito a pena, a gente implanta isso na Venda Mais, a gente acredita muito nisso, mas você tem que ter coerência dentro do seu processo. Então, você tem que estar alinhado, ser coerente, vai lá e faz o seu trabalho. Mas não dá para deixar em segundo plano a remuneração. A gente vê nos nossos diagnósticos da Venda Mais que a pior parte, muitas vezes, é a remuneração. Então, tem 5 indicadores de performance, que é a empresa que movimenta a empresa, e a remuneração tem 2 indicadores. Quem vai fazer os outros 3? Por que vai fazer os outros 3? E aí a gente tem um problema. E é uma coisa que a gente defende muito, né? Não adianta nada você falar uma coisa e pagar para o vendedor outra. Né? Tipo, aí você vê uma coisa que é totalmente louca, de falar que não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai olhar a remuneração não está levando a fazer aquilo. Então, dar desconto, por exemplo, é claramente uma coisa que, né, a gente fala o tempo inteiro. A remuneração está feita para o vendedor negociar melhor,
realmente trabalhar margem, para ele realmente usar argumentos e, né, repertório de vendas, né? Nossa, a gente está falando muito dos outros episódios hoje, né? William Caldas falando de repertório justamente porque melhora isso. E para mim, remuneração está muito atrelada a treinamento, porque eu vou estimular o vendedor, a vendedora a fazer algumas coisas, eu tenho que dar apoio para fazer isso, que se ele não souber fazer, certo? Eu tenho que estimular, né? Quase como se fosse uma injeção de sei lá, algum anabólico, tentando anabolizar a equipe de vendas, né? Porque eu não consegui fazer com que eles se desenvolvessem corretamente, então eu tento motivar assim. E tem a ver, para mim, com a questão de reconhecimento. Se eu tenho um ambiente tóxico ou se eu não reconheço, e aí eu tenho que injetar mais dinheiro, a minha remuneração começa a ficar distorcida, porque ela não está feita de verdade para fazer o que o vendedor deveria estar fazendo, mas sim para compensar uma série de deficiências que a própria empresa tem, né, no próprio modelo. Quer falar mais sobre isso? Não, eu acho que é perfeita essa análise sua, Raul. Eu acho que quando o gestor ele tem que investir o tempo tornando essa teia de sustentação da sua estrutura comercial perfeita. Quando ele investe tempo nisso, ele precisa investir menos tempo injetando, como você disse, anabólicos dentro do processo. Agora, muitas vezes, ele gasta muito pouco tempo com isso. Ele não pega no planejamento e fala, vamos fazer uma revisão integral de tudo que impacta na nossa estrutura comercial, e ele fica criando subterfúgios para conseguir fazer as pessoas produzirem mais. Eu acho que essa criação o estado da arte da gestão, do equilíbrio da remuneração, com o estímulo, com o modelo de reuniões, com o modelo de acompanhamento, com tudo que a sua equipe precisa, é o que vai fazer você ter uma gestão íntegra e integral junto com a sua equipe de verdade. Próximo tema, excesso de burocracia. Isso aqui com certeza absoluta vai dar um monte de que falar, porque basicamente os vendedores e as vendedoras dizendo me deram tanta coisa para fazer que eu não consigo vender. Me deram tanta coisa para fazer que eu não consigo estar na frente do cliente. Então, realmente se começa a ver uma sobrecarga. No começo do ano, eu estava trabalhando com uma multinacional que, se eu não me engano, tinha 5 ou 6 departamentos que falavam diretamente com a equipe comercial, compliance, financeiro, logística, a própria diretoria comercial, quer dizer, era uma confusão tão grande, era relatório que não acabava mais, sistema que não acabava mais, uns sistemas lentos que não tinham sido atualizados. Quer dizer, o próprio vendedor estava dizendo, minha jornada de trabalho oficial acaba às 6 da tarde, mas depois eu tenho que ir para casa e colocar toda em ordem. Né? Sábado e domingo começa a ser consumido também, então você começa a ver que começa a ficar complicado. E aí tem muitas vezes uma empresa que foi crescendo e não se organizou para isso. Tem também uma gestão que é insegura em relação a algumas coisas, então está tentando microcontrolar coisas que na verdade não deveria estar controlando tanto. Tem o não uso de ferramentas disponíveis, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente pode falar. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Não, perfeito, Raul, é isso mesmo. Então, tá bom. Então, mas para o gestor ou para a gestora, uma coisa que eu diria é, se você puder simplificar a rotina de trabalho dos seus vendedores e fazer com que eles e elas passem a maior do seu tempo, parte do seu tempo dedicada a agregar valor e não a processos burocráticos e de rotina, é muito, muito mais produtivo para você e para o vendedor e vai engajar e motivar. Ok? Não peça para eles fazerem tudo em todos os processos. Às vezes, uma assistente comercial atende 1 ou 2, 3 vendedores da tua equipe, resolve um monte de problemas e você tem uma estrutura muito mais sólida, muito mais consistente, certo? Então, lembre, a posição do vendedor da vendedora é para agregar valor na frente do cliente. Tudo que você puder fazer para facilitar isso vai melhorar. Porque senão, muitas vezes o que acontece é que precisa inchar a tua equipe de vendas para compensar que eles não estão vendendo o que deveriam estar vendendo porque eles estão emaranhados em rotinas burocráticas. Então, relatório é importante, é óbvio que a gente defende isso, né? A nossa gestão é baseada em indicadores e em números, mas você tem que fazer com que a rotina do vendedor seja uma rotina de alta performance. E a burocracia, se começa a puxar muito para baixo, o vendedor vende menos, desmotiva, cria um ambiente ruim. Líder, eu quero falar, Raul, não resistir. Líder, e pense nisso para você também. Porque às vezes o líder ele quer fazer tudo. E às vezes uma pessoa, um assistente comercial do líder,
faz com que o líder produza 20, 30% mais, evitando que ele tenha que fazer ações burocráticas, evitando muitas vezes que ele tenha que ficar analisando relatórios. Claro que é importante que o líder analise relatórios, mas alguém que joga um pouco mais de informações filtrada para o líder tomar decisões. Então, eu vejo que líderes, às vezes, que ganham um pouquinho super bem, não tem uma pessoa ao seu lado dando suporte para ele e acaba investindo o seu próprio tempo numa estrutura, porque parece que o líder não tem direito a ter isso. O líder tem direito a ter isso, o líder deve ter isso, alguém dando suporte para ele, para que ele possa pensar estrategicamente. Eu vejo líderes que estão sufocados na operação, e sufocados não é na operação de estar junto no mercado, não, é sufocado na operação burocráticas, é fazendo apresentações para reuniões que alguém poderia estar fazendo com ele, ou a própria inteligência artificial poderia estar fazendo para ele, mas ele não se dá o direito de ter alguém dando suporte para ele. Ah, mas eu vou pedir isso para a empresa, eu não tenho. Cara, quanto custa uma hora sua? Muitas vezes uma pessoa para te dar suporte custa menos do que 2, 3 dias que você fica lá preso na operação fazendo um trabalho burro porque você não se dá o direito de ter alguém te dando suporte. Às vezes a equipe comercial tem suporte na rua, mas você, líder, não tem suporte para que você faça o melhor que você pode fazer. Então invista na sua estrutura de suporte, líder, para que você possa agir de verdade de uma maneira estratégica e ganhar cada vez mais importância no resultado da sua empresa. Ó, defesa apaixonada, hein? O Marcelo, quando vira assim para frente, já você vê que ele se empodera e já começa, porque realmente é isso mesmo, né? Então, olha aí, não é custo, é investimento. Entenda, líder, que isso é importante para você também. Marcelo, as duas últimas que faltam aqui. Falta de visão de futuro, que é não ter uma visão positiva do futuro. Então, inclusive, a gente estava comentando antes de gravar que aconteceu com a gente, com um gestor de uma empresa grande nacional, que ele é gerente de uma área grande no Nordeste brasileiro. Ele estava dizendo: eu olho para frente e basicamente vejo uma repetição do mesmo. Minha vida virou uma grande rotina, eu já sei o que vai acontecer, as dificuldades são as mesmas. Quer dizer, eu não tenho uma visão positiva, não tenho um grande desafio aqui. Eu não sinto que eu estou crescendo, não estou sendo desafiado. Então, essa rotina que vai consumindo a pessoa e que ela diz: esse jogo eu já sei jogar, né? Preciso jogar algo novo. Então, se eu sou líder, eu estou com gente... E engraçado, porque isso geralmente acontece com os bons, né? Tipo, o cara que é bom, ele já entrou numa rotina e está dizendo: eu preciso me sentir desafiado. Quer falar sobre isso? Não, esse é um ponto, e veja, para mim, esse é o ponto mais difícil, né? Porque são vários sinais que a empresa pode dar para sua equipe, por exemplo, promovendo pessoas da própria equipe, né? Isso é muito delicado, porque às vezes a gente também tem que trazer oxigênio de fora, trazer gente de fora de outras culturas para ajudar a gente a crescer e a própria empresa a crescer. Mas eu acho que são vários movimentos sutis que a companhia dá, de promoções de pessoas internas, de capacitação diferenciada de pessoas que têm talento. A gente já falou aqui sobre capacitação. Pô, eu tenho aqui uma equipe de elite aqui que tem um talento especial que poderia ser melhor desenvolvida. Desenvolver esses caras para que eles tenham uma visão mais ampla, estimular o estudo dessa galera, fazer uma série de ações que façam o cara se sentir realmente desafiado. Eu falei que isso é delicado porque são várias pequenas ações que sinalizam que dentro dessa empresa tem futuro ou que dentro daquela empresa é aquilo ali mesmo, não tem um próximo passo a dar. E hoje em dia é preciso pensar nisso. É preciso pensar nesse próximo passo porque essa galera nova precisa muito desse tipo de estímulo, né? Nós fizemos aqui, eu não lembro quando, Raul, um podcast, participei junto num podcast com o Raul. Eu não lembro exatamente, o cara falava assim: cara, meus vendedores têm tipo 10 estágios de evolução, de remuneração, tudo dentro do processo comercial. Eu não lembro quantos era, mas era um número absurdo, assim. Então ele ficava 6 meses numa posição, depois ele evoluía, ganhava novos benefícios e uma nova posição, sabe, era quase um game. E aí isso faz as pessoas se sentirem desenvolvidas. Vai falar: pô, Caetano, mas na minha época não tinha nada disso. Mudou os tempos, você tem que ter outros desafios e mostrar para sua equipe que se desenvolver é muito importante e é parte do jogo, e para que eles se sintam também estimulados. O pessoal está precisando muito disso. E tem um negócio que é plano de cargos e salário que eu acho horroroso, certo? Tipo, parece coisa de sistema público, onde a pessoa vai ficar 30 anos ali e ela quer saber como é que eu vou fazer para ganhar mais, e aí ganha por anuidade. Eu digo: não, eu quero um plano de crescimento. É isso que eu quero, né? Tipo, cargos e salários deveria acompanhar o crescimento, mas o crescimento vem antes. E eu gosto muito quando faz grupos específicos
para melhorar alguma coisa. Então, vamos implantar não sei o quê, ou que nem a gente fez outro dia, o hackathon do ChatGPT. Chama todo mundo e aí uma pessoa do grupo fica encarregada de apresentar para o resto, ou de estudar, de se aprofundar. Quer dizer, você começa a ter essa troca que a pessoa começa a sentir que ela está na crista da onda, que ela está, né, e ela vai nos lugares, ela sabe falar, ela está, né, sendo desafiada intelectualmente, se começa a ver coisas assim. E você que é líder, pense nesses estágios, né, da tua equipe, que a gente falou, de quais são as etapas, e pense que na matriz auto-apoio e auto-exigência, uma das coisas que você vai fazer é começar a exigir que a pessoa saia da zona de conforto. Isso significa que ela não pode estar sempre... Se você tem uma pessoa muito boa no mesmo lugar há muito tempo, fiquem com um sinal de alerta, porque provavelmente essa pessoa em algum momento vai começar a olhar para o lado e dizer, será que não tem algo diferente para a minha vida? E tá certo a pessoa em se questionar. E você que está nos ouvindo pode estar passando por esse momento também, então você vai entender muito bem o que está acontecendo. É coisa de alta performance isso, eu quero me sentir desafiado. Então, crie desafios e você também se desafie. Marcelo, para terminar, entrou na lista aqui comunicação ineficaz. E aqui é reunião que não funciona, ou falta de reunião, reunião confusa, falta de feedback. Falta de feedback o tempo inteiro aparece nos top 3 de reclamação da equipe em relação à sua liderança, né? O líder que faz, não faz, né? Começa, não começa, aí depois não tem estrutura, meio bagunçado. Quando vai fazer, não usa dados, não usa indicador, não tem consistência, não tem, certo? Falta substância, né? Então, comentários em relação à comunicação, o que um líder pode fazer para melhorar, para que não desengaje e não desmotive a equipe? É tudo isso que você falou e lançamento de produto que o cliente fica sabendo antes da própria equipe comercial, condições especiais que o cara fica sabendo antes da própria equipe comercial. Essa dificuldade de comunicar, e hoje em dia é muito sério, porque antigamente a empresa tinha poucos canais de comunicação com o cliente, né? Hoje ela comunica por todos os lugares, rede social, e-mail, WhatsApp, tudo isso. E tá muito difícil orquestrar essa comunicação, e eu vejo que muitas empresas pecam dentro desse processo. Elas pecam comunicando muitas vezes o cliente antes da própria equipe, né? Ou, acima de tudo, comunicando a equipe, mas não orientando a equipe de verdade como se comportar nas situações que podem ser geradas por aquela comunicação. Então, comunicação hoje em dia, pela pluralidade de canais que existem, comunicação é algo que a empresa precisa cuidar muito bem. Sabe que está quase que na hora de ter o departamento de recursos humanos ter uma parte focada em comunicação, não só de endomarketing, mas de comunicação de uma maneira mais ampla, porque existem muitas possibilidades de comunicação com o cliente e a gente precisa alinhar isso com a equipe, porque senão a equipe fica extremamente desmotivada. Você vê que tem muito tempo e dinheiro investido em comunicar para fora e pouco tempo e dinheiro investido para comunicar para dentro. O para dentro é tão importante ou mais do que para fora, né? Tipo, eu preciso ter isso sempre, o tempo inteiro pensando, a minha equipe está sabendo, isso foi comunicado o tempo inteiro. Você que é líder e está participando de reunião, pense o tempo inteiro, a minha equipe precisa saber disso, se precisa, como eu comunico, qual que é a melhor forma, ter constância em relação a isso e fazer com que as pessoas realmente sintam-se participando, né? É horrível quando você fica sabendo de uma coisa importante e você é o último a saber, né? Isso realmente desengaja e desmotiva. E tem a questão de novo, da constância de direcionamento, né, que é super importante ressaltar. Muito bem, terminando aqui nosso bate-papo rápido hoje, a gente estava testando um modelo mais rápido, onde nós vamos ficar em meia hora nos episódios, só para recapitular rapidamente e comentários finais, Marcelo. Lista que a gente colocou aqui. Então, para você que está nos ouvindo, nos vendo, lembre que o tema de hoje era como, né, às vezes a gente faz coisas que desengajam a equipe de vendas, que desmotivam, como que a gente pode melhorar isso. O que a gente colocou aqui na lista? Veja se você concorda, comente, se você acha que colocaria mais alguma coisa, complemente a lista. Primeira coisa, falta de comprometimento do líder, metas inatingíveis ou mal dimensionadas, falta de reconhecimento, ambiente de trabalho tóxico, falta de treinamento e desenvolvimento, remuneração inadequada, o excesso de burocracia, falta de visão positiva de futuro e comunicação ineficaz. Cobrimos tudo, Marcelo? Eu acho que nós cobrimos tudo e o desafio é o líder cobrir tudo isso, né? Esse é o grande desafio, é o líder ter tempo, por isso que a gente falou sobre o líder ter uma estrutura para dar suporte para ele, para que ele consiga cobrir todas essas áreas, sabe? Eu vejo que o ambiente está mais complexo,
você vai falar, vai diminuir essa complexidade? Não vai diminuir, muito pelo contrário, é uma tendência de aumentar essa complexidade e o líder precisa parar e olhar estrategicamente para a sua estrutura e falar, cara, eu estou conseguindo de verdade dar um acabamento legal na minha gestão, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Tirar as quinas, tirar as arestas, que as pessoas tropeçam, que as pessoas perdem credibilidade, que você como líder perde credibilidade, que a empresa perde credibilidade, o líder sendo um facilitador de verdade de processos, isso é muito importante. Sabe que eu me lembro sempre daquela frase do Peter Drucker de que cultura come estratégia no café da manhã, e para mim assim, engajamento come o planejamento no café da manhã. Não tem planejamento, não tem estratégia que resista a uma equipe desengajada e desmotivada, né? Tudo é multiplicado ou dividido por isso. Então precisamos focar nisso porque é fundamental. Então, para você que é líder, super obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir, por nos assistir. Lembre de comentar aqui embaixo assunto para você discutir com outros líderes da tua empresa. Então, se você é gerente, com outros gerentes, se você é diretor, com os teus gerentes, né? O que a gente pode fazer, como que a gente está em relação a isso para melhorar esse ambiente, ok? E lembre sempre que a Venda Mais está aqui disponível para te ajudar com isso, mas atacando as causas. Não ataque os sintomas, ataque as causas disso. Vamos no X, assim, na raiz do problema. Vamos falar sobre isso. Marcelo. Eu acho super importante isso que você falou, sabe? Assim, nós da Venda Mais fazemos isso e tem outras empresas no mercado. Porque muitas coisas do que a gente falou, você pode contratar, sabe? Às vezes o líder fica, não, vou fazer em casa, mas não tem estrutura para fazer às vezes, cara, sabe? Então, assim, só reforçando isso que o Raul falou. Às vezes o líder fala, não, eu vou treinar, vou capacitar. Cara, às vezes não é a sua. E hoje em dia a capacitação exige uma outra dimensão de preparação, de conhecimento, de tudo isso. Então, você pode pegar vários pontos desse e falar, cara, como é que eu pego a gente faz isso, né? Como é que eu pego uma estrutura para rever a minha remuneração? Como é que eu pego uma estrutura para capacitar a minha equipe comercial? E aí, na sua mão, vai sobrar 2 ou 3 itens. Porque às vezes o líder quer fazer tudo e não consegue fazer nada, porque ele não chama pessoas de fora, empresas de fora, para ajudar ele a cumprir todos esses processos. E é humanamente impossível fazer isso sozinho. Perfeito. Muito bem. Então, quero agradecer a você que está nos vendo, nos ouvindo. Super obrigado pela tua audiência. Curta, comente, compartilhe e nos vemos no próximo podcast VM. Até lá, grande abraço, boas vendas.